Pela Rádio Âncora Online, em parceria de cooperação com a TV Metropolitana, estamos apresentando Painel da Semana. Informações, entrevistas, utilidade pública e prestação de serviços. Em pauta, os temas mais importantes de impacto social. Painel da Semana, com J. Arimateia Ferreira. Convidados desta sexta-feira, doutora Adriana Matos Oliveira. Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem? É um prazer, uma honra muito grande estar retornando ao Painel da Semana, desta vez pela Rádio Âncora Online e numa parceria de cooperação com a TV Metropolitana, Canal 2, NET Claro TV. O nosso programa tem a apresentação minha, o J. Arimateia, temos o nosso diretor de mídia digital, que é o Felipe Sechim, e o nosso diretor-geral de produção, que é o nosso querido amigo Carlos Santana, é o jornalista que não engana. E o Carlos é o campeão de audiência aí no programa Giro na Rede. Giro pela Rede, né? Maravilha, Giro pela Rede, o programa é de excelente qualidade, levando aí informações para nosso povo. Bom, eu tenho a honra de apresentar, né, os nossos queridos convidados. Começar pelas damas, tá, doutor Daniel? Seguir aquele protocolo, apesar que o nosso programa é especialista em quebrar protocolo, mas vamos seguir esse. A doutora Adriana Matos Oliveira, além de bióloga e educadora, tem outras formações e atua num projeto muito lindo chamado Abrace uma Vida, porque toda vida importa. Ela trabalha com um projeto de tratamento, né, humanizado de dependentes químicos, enfim. Ao longo do programa, ela vai falar um pouco desse seu projeto. E hoje, o tema, como se não podemos fugir, né, que é os episódios tristes e lamentáveis, gente, de violência, principalmente na região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, nos deixa muito, assim, chocados, né, e preocupados com esses acontecimentos, né? Eu cresci ouvindo a belíssima frase, educar uma criança para não punir o adulto. Isso era o Pitágoras, né? Filósofo e matemático da Grécia Antiga. Olha quanto tempo faz. Mais de 500 anos antes de Cristo, meu Deus do céu. E até agora, nossos governantes ainda não conseguem, né, implantar essa filosofia em sua íntegra, em sua totalidade. Educar uma criança para não punir o adulto. Bom, quero apresentar o doutor Daniel Eugênio, né, cirurgião dentista, ativista social, político, cultural, na cidade de Duque de Caxias, celebrando aí mais de 47 anos, né, de odontologia, um dos mais conceituados cirurgiões dentistas do nosso país, especializado em implantes, próteses, tratamentos odontológicos de alta complexidade, enfim. Ele já é dentista de umas 4, 5 gerações. E o doutor Daniel Eugênio é ex-deputado estadual, constituinte pelo estado do Rio de Janeiro, tem uma experiência, uma bagagem aí incrível, né? E muito respeitosa, né, disse a que veio, batalhou intensamente para conseguir implantar leis, né, a serviço da população. E o doutor Daniel, eu fiquei sabendo que ele teve um problema, né, que o então governador Moreira Franco, né, queria o fígado do doutor Daniel. Sabe por quê? Porque o então deputado estadual o Eugênio, queria aprovar uma lei que proibia o cigarro em ambientes fechados e em escolas. E o então governador, Daniel, deixa isso para lá, deixa isso para lá, com aquele charutão, né, horrível, isso. Deixa isso para lá, deixa quieto, a Souza Cruz dá muito lucro para o Estado, fica quieto. Enfim, graças a Deus, com o passar do tempo, a lei ganhou projeção nacional, né, e o nosso ex-governador teve que engolir essa redonda, né? É verdade. Deixa eu dar as boas-vindas, tá? Muito obrigado pelo carinho da gentileza de participar do nosso programa, enriquecendo aí os nossos conteúdos. E lembrando que estamos no Agosto Lilás, né? Não se cale. É o mês de conscientização pelo fim da violência, né? É sancionada ano passado a Lei 14.448, que instituiu o Agosto Lilás,
como mês de conscientização pelo fim da violência contra as mulheres. A abertura da campanha Agosto Lilás, esse ano em Brasília, contou com a presença de parlamentares, autoridades diversas e instituições que atuam no combate à violência contra as mulheres. Com lançamento, né, da campanha, acendimento das luzes no Congresso Nacional nas cores lilás e contou com uma linda apresentação cultural da Orquestra Sinfônica da Força Aérea Brasileira. Olha que bacana. A doutora Adriana Oliveira vai falar sobre a importância dessa campanha e a gente sabe que realmente é preocupante esse alto índice de violência doméstica. Acho que a sociedade civil, o poder público, legislativo, executivo, judiciário, tem que dialogar com todo mundo para que todo mundo possa ajudar todo mundo e fazer valer a lei, né, doutora? E mais uma vez, né, boa tarde a todos, boa tarde, meu amigo do Daniel Eugênio. Mais uma vez, né, amigo Arimateia, eu vou me posicionar naquela posição onde ninguém está vendo, por trás das luzes bonitinhas lá do Congresso. Olha só, de diversas formas e de toda intensidade, a violência contra a mulher vem crescendo desgovernadamente no nosso país. Isso vai motivando crimes hediondos e ferindo gravemente os direitos humanos de forma absurda. E todo dia a gente vê aí, ó, um monte de romantização da desgraça. Penalização de quem não precisa ser penalizado e a não penalização de quem precisa. Olha, aqui no Brasil, estima-se que a cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas. Isso dá uma totalidade aí de 150 mulheres por hora. Você sabe me dizer quantas delegacias da mulher tem no país inteiro? Precisar nesse momento. 400. No país inteiro. Nós temos 5.568 municípios. Tu acha que equivale? Tu acha que 400 delegacias comportam 150 mulheres por hora em 5.568 municípios? Então, ou seja, faz uma festa linda e o que se precisa mesmo está a desejar. A Lei Maria da Penha foi constituída em 2006. Agosto de 2006, Lula sancionou a Lei Maria da Penha. Mas a quem compete essa lei? Até onde chega essa lei? Favorece a quem essa lei? Porque eu vejo mulheres chegando na porta da DEAN e não conseguindo ser atendida. Eu vejo mulheres chegando na DEAN, e quando eu falo essas coisas, você me conhece, eu fico indo na instituição, ó, dias e dias para não ter uma má impressão. Eu cheguei com uma colega minha, bioquímica, e o escrivão falou para ela assim, ó, mas por que a senhora se casou com esse homem? Com estudo, com orientação, casou com ele por quê? Ela falou assim, ó, porque quando eu casei com ele, ele não me disse depois de 10 anos, ele ia me bater a ponto de eu não conseguir me levantar. Por isso eu casei. A pergunta é, teve a queixa dela? Não. Não houve, sabe por quê? Porque tinha 15 mulheres na frente dela. E ficou dito pelo não dito. E assim, sabe o que acontece? O marido ali, quando é muito violento, identifica, volta para casa e morre. Não há o que fazer. As mulheres não têm defesa, elas têm uma lei que não defende. Elas têm uma medida protetiva onde ninguém protege. Ela vai com o papel para casa dizendo que é uma medida protetiva, que a pessoa não pode se aproximar dela a 500 metros, mas ninguém faz essa fiscalização. Aí vai falar assim, é só ligar 190? Eu postei lá na minha página, ó, um momento único que eu passei dentro do meu apartamento, que uma pessoa tentou invadir meu apartamento, eu passei 45 minutos ligando para o 190. Ninguém me atendeu. Como é que é isso? E eu moro na zona sul do Rio. E quem mora numa periferia ou lá no interior do país, como é que funciona? Me diga. E quem acolhe essas mulheres quando elas chegam na DEAN? Porque precisa de um acolhimento, ela passou por uma violência, não só física, como psicológica, como com tudo. Não tem um acolhimento. Sabe o que as mulheres ainda escutam hoje? Eu vou dizer para você. Ó. Qual foi o motivo para ele ter te batido? O que a senhora fez? Como se a mulher tivesse culpa de ter apanhado. E assim a gente vem escutando isso, ó, e o outro fala assim, ó, eu não vou ligar porque ela é mulher de malandro. Eles se merecem. E assim, olha só, a população vai ficando omissa, sim. Os órgãos não têm competência para tratar o assunto, porque tudo que eu vejo aqui no nosso país é um bando, sabe, de obra para inglês ver. Nada funciona na totalidade, nada, exatamente nada. E as mulheres vêm sendo penalizadas cada vez mais. Eles estão esquecendo, sabe o quê? Que as mulheres movimentam esse país. As mãos das mulheres é que movimentam esse país. Nós somos o maior número do que os homens.
O número de mães solo que trabalham, que pagam impostos para criar um filho, para sustentar todo mundo, é absurdo. Aí sabe o que acontece? Aí pegam aí, botam uma lei aí para pensão alimentícia. Aí o pai não paga, prende. Prende. A mulher já não recebeu a pensão, ainda vai pagar imposto para o cara ficar comendo de graça lá? É isso mesmo? Em vez de gerar um emprego para gerar renda para pagar o filho? A senhora acha que tinha que haver mudança na lei, não é isso? Eu acredito que precisa-se de novas políticas estruturais já. Não Perfeito. adianta ter acabado com o regime militar e continuar com as mesmas políticas estruturais da direita, que a direita implantou para a gente lá na época da ditadura. Que direita já foi essa? O que caiu, então? A gente teve uma democracia forjada. É uma democracia também para inglês ver. Só para dizer que o povo teve a democracia e que não houve nada. Se houve a democracia direta já e não houve uma nova política estrutural, a gente continua com a mesma lá de trás, a gente vai amargar isso, ó. A vida inteira o homem sempre vai se pôr sobre a mulher. Agora mesmo não saiu a lei que bota a mulher de igual com o homem? Por que as senadoras não conseguem falar no Senado? Por que todas elas estão gritando lá que ninguém ouve elas? Cadê o judiciário que não vê? Se é lei, tem que cumprir a lei. Ué, como é que é isso? E até quando vai acontecer isso? As mulheres vão ficar sendo sufocadas? Aí eu ouvi uma pessoa falar assim, ó, mas o povo tem que falar, mas a mulher está falando. Mas estão sufocando a mulher, mas ela vai falar para quem? Para a parede? Vamos esperar o quê? Vamos esperar fazer igual aquela música do Wilson que eu te falei? Quando o morro descer no carnaval? Para fazer barulho? É o quê? Uma guerra civil? Estão esperando? Estão esperando mais o quê para tomar uma posição? Estão esperando fazer o quê? Descriminalizar as drogas, que não é crime no país? Que balela é essa para cima de mim? Descriminalização da maconha, que não é crime portar maconha? Como é isso? Descriminalizar o que não é crime? Como que é isso? O que está vindo por trás disso? O governo não dá pano, não dá ponto sem nó. O sistema está sufocando o povo e ninguém está fazendo nada. Essa é a verdade. O sistema vem sufocando o povo a vida inteira, um monte de teatro de Dante, bonitinho, para o povo bater palma, e está todo mundo tubando isso. E aí, quem protege quem? Fica difícil. Vamos prosseguir. Prossiga. Ouviu o doutor Daniel Eugênio? Eu dessa temática quero daqui, complexa. Primeiro agradecer aí o momento de estarmos juntos aqui. Acho que debates desse tipo é muito importante. Agradecer aqui a TV Metropolitana, a Âncora e a Arimateia. E dizer à doutora, a gente hoje, ouvindo ela pela primeira vez, eu fiquei aqui impressionado, e eu gostaria que ela pudesse expor também, nesse pequeno debate, quais são as sugestões, porque a crítica e a colocação da observação que ela vê na sociedade realmente existe, ela tem razão. E qual seria dela a direção que deveríamos tomar para que isso não acontecesse, né, com o casamento, com as mulheres apanhando o marido? Por que bate? Por que havia? Então, por que tem mãe solteira? E por que então, se tem mulheres com filhos? Então, eu vejo que a nossa sociedade está um pouco complicadas, né? Então, a gente hoje tem muitos problemas que a gente precisa, como o senhor falou aí sobre discriminação da maconha e tal, das drogas, um problema seríssimo. Você trabalha, eu não trabalho nessa área, né? Mas eu percebo muito bem isso. Hoje, aqui em Caxias, Duque de Caxias, bairro do Centenário, Saracuruna, outros bairros da cidade, temos agora as barreiras físicas que você vai passar, tem que tirar. Uma vez eu fui passar um ferro com mais de 100 quilos, não conseguia tirar o ferro, né? Já estou com mais de 70 anos. Então, quero dizer o seguinte, quais seriam, na sua visão, porque a gente falar, ver, é uma coisa importante, acho legal. E quais seriam as suas saídas, soluções para que a gente pudesse resolver isso? Deixa eu dar minha opinião, é o seguinte, tenho quase certeza, que a nossa sociedade precisa pensar um pouco nela. Só querem ter direitos e não querem ter dever nenhum. Jogam lixo na rua, jogam o sofá na rua, aí é comigo e o governo tem que fazer. Eu acho que o governo está errado, mas a gente precisa, qual é a sua visão, acho que você tem conhecimento, de solucionar esses problemas. O que você pensa? Bem, antes de pontuar isso aqui, que o senhor agora falou uma fala aí agora, que eu já vou rebater ela nesse momento. Eu queria falar também, só para fechar o assunto daqui da violência da mulher, que além da gente não ter órgãos suficientes nem para acolher a mulher e nem para atender a necessidade dela, a gente já tem um público aí também, está estigmatizado, ó, pelo sistema, que ninguém está falando. E quem acolhe a violência doméstica a nível LGBT? Porque a lei diz que é clara, também serve para casais homoafetivos, mas precisa se identificar a posição de macho e fêmea numa relação. Chega uma pessoa agredida na delegacia, como é que tu vai saber se a posição dela é de macho ou de fêmea? Não vai socorrer porque não foi provado que é macho e fêmea? Como é que é isso?
Quem socorre? Ou seja, ou será que o que a gente chama de diferente não é igual aos olhos da lei que garante a vida? Vida é vida. Não importa se a pessoa é homoafetiva, se a pessoa é mulher ou se a pessoa é homem. Independente de gênero, número ou grau, vida é vida. Todas elas são vidas. Agora, a sua pergunta, boa pergunta. Ninguém nunca me fez essa pergunta. Eu vou dizer, olha só, para começar, teríamos que ter uma base sólida a nível de planejamento familiar. Porque o crescimento desgovernado da população fere um monte de coisa na vida. Ó, primeiro, polui o meio ambiente, degrada os insumos naturais, degrada as matérias-primas, polui a água, polui o ar, acaba com a qualidade de vida, acaba com a saúde. Só aí, se você enxugar o crescimento populacional, você já enxuga aí, ó, a dívida pública é enorme. Você vai ter melhores hospitais, melhores escolas, melhores alimentação, melhor tudo. Planejamento familiar efetivo, porque no nosso país, o planejamento familiar começa depois que a mulher tem filho. Vai planejar mais o quê? Já teve o filho? Aí tem o filho. Planejamento familiar. Educação. Todo mundo sabe que a escola só serve para ensinar disciplina, a educação vem de casa, mas como é que você vai educar se você não teve educação? Não tem como. Por isso a gente precisa o quê? Saúde mental a nível master. Orientar as pessoas. Adriana, vai orientar como as pessoas têm que viver? Não. Pelo menos o tato social. Se a pessoa tiver tato social, ela já está qualificada para viver em sociedade, porque ela não vai fazer com o próximo dela o que ela não quer que faça com ela. Então, assim, tem uma... controlou a população. Como eu falei da família, planejamento familiar. Uma educação de base. Não precisa nem dizer toda, não. A de base. Completamente fortalecida. Geração de emprego. Daí você vai. Daí você começa... Aí a gente começa, sabe o quê? A caminhar para ser humano. Porque até então a gente vai aprender a ser humano. Aí daí a gente vai ser humano. Enquanto não tiver isso, não vai ter. Aí o senhor falou assim, ó, a população quer direito, mas a população está jogando lixo na rua. Tem que entender que a população quer direito, e se ela for pedir o direito dela, vocês vão catar até o lixo da rua. Porque vocês não dão direito de nada. Olha só, a população joga o lixo na rua porque não tem lixeira. Não tem coleta de lixo. Duque de Caxias é um exemplo. Não tem coleta de lixo, não tem Duque de Caxias. Não tem. Aqui tem um serviço para retirada de grandes entulhos. Funciona como? De mês em mês? De semana em semana? Porque assim, eu procurei saber. Lá a gente liga para a Colube, 17h46, no dia seguinte, 24 horas, está lá para retirar, porque a cidade não pode ficar feia. Aí aqui não tem? Até não estou defendendo aqui a parte política da vida, mas é o seguinte, no bairro do centro... Eu estou dizendo no bairro do... Eu ia fechar aqui para o senhor entender. Mas a população não tem culpa? Tem. Muita culpa. Muita. Mas como você vai pedir para uma pessoa, orientar uma pessoa, porque eu fiz o trabalho de conscientização, de redução de lixo aqui do município de Caxias, nos 4 distritos, na época do fechamento do lixão de Gramacho. E eu vi a resistência das pessoas. Sabe por quê? Porque as pessoas não têm educação. As pessoas não têm a educação a nível de sociedade. Não é só educação de dentro de casa, não. É a nível de sociedade. Eles não sabem como lidar com o próximo. E a gente vem de um capitalismo selvagem tão absurdo em que as pessoas não conseguem socializar. Acabei de falar. Qual é a solução para... A pessoa não tem educação nesse sentido. Qual é a sua sugestão para que a gente pudesse... Qual é a ideia propositiva de nós mudarmos isso? Nós estamos aqui expondo os nossos pensamentos, nós podemos dar algumas sugestões propositivas. Nossa, eu penso que nós temos que fazer assim. Você tem conhecimento profundo. Mas acabei de falar, meu amor. Olha só, começa. Por quê? Redução do crescimento populacional. Só aí você já reduz o quê? Um monte de gasto desnecessário, salva um monte de vidas, educa um monte de gente. A nível de quê? De ambiente. Cessou o meio ambiente? Na sua opinião, começa por onde essa iniciativa? Escola, família? Não, tem que começar, sabe por onde? Família. Tudo na vida acontece em cada família. Redução populacional significa o quê? Planejamento familiar. Todo mundo tem que saber planejamento familiar. O planejamento familiar tem que vir introduzido na escola. Eu me lembro quando eu era do ginásio, tinha uma matéria chamada Educação para o Lar, onde as meninas aprendiam como virar dona de casa. E, assim, houve um problema aí, porque estava colocando as mulheres como dona de casa, mas o planejamento familiar tem que vir a nível de homem e mulher. E já tem que vir na escola. Ele já tem que entender qual o problema de se ter um monte de filhos sem ter condição. Cálculos. Quanto você ganha, quanto você vai ganhar, até onde você pode ganhar, até onde você vai fazer. Para quê? Projeção. Entendeu? Para que não tenha um crescimento desgovernado. Não existe essa balela de onde come um, come dois. Onde come dois, um sempre come menos. A verdade é essa. E onde come dois, o lixo é maior.
a degradação do ambiente é maior, os insumos naturais são consumidos muito mais. Então tem que haver uma redução aí, ó, no planejamento familiar. Começou aí, reduziu, já começa o quê? Diminuir o estresse da mulher, ou do homem, porque não vai precisar trabalhar tanto para suprir uma necessidade que ele já está planejado ali, entendeu? O emocional já fica equilibrado, aí ele tem o quê? Respaldo para educar. Porque a pessoa já chega em casa reativa, ele não vai ter respaldo para educar. Ele vai simplesmente punir, que é mais rápido e mais fácil. Tolir, entendeu? Aí teve aquilo ali, aí você chega a nível de educação, aonde a escola, além da matéria, vai dar suporte às mães. Entendeu? Você para falar ali. Pode falar. A educação, não é só educação para você aprender a ler. A escola tem que mudar o seu eixo, e essa que eu acho a sugestão sua, mudar o eixo social, né? Então, você, profissionalizante, para que você... Porque, vamos supor aqui um detalhezinho sobre família, você falou sobre planejamento familiar, né? Os jovens, até a nossa população, hoje, há 50 anos atrás, hoje diminuiu, os casais diminuíram na proliferação de filhos. Só que aumentou muito a vida e hoje nós temos muita gente com 100 anos, muita gente com 80 anos e o estado é aí complicado. Então, o que eu acho? Que a escola, e aí você falou aí, a escola deve mudar a sua maneira, não é só escolaridade, socialmente mostrar aquilo que se pode. Por que nós não temos nas escolas? Aí é uma sugestão para o Ari aí, para depois nós discutirmos de algum nossos ouvintes estarem nos ouvindo aqui, as pessoas que estão nos ouvindo. Por que na escola, vou dar o exemplo do bairro onde eu moro, do Centenário. Não queiram ter uma escola lá, um centro social, dentro da escola, que eu ensino profissões. A dona que borda, por que ela não vai lá, a senhora que está lá, 60 anos, que pode ir lá ensinar a bordar? Por que não tem dentro a parte de informática dentro da escola? Eu respondo para você. Mas não tem hoje nas escolas. Duque de Caxias, você falou sobre o lixo. O lixo na cidade do Caxias, pelo menos no bairro que eu estou dizendo, Centenário, ele passa 6h30 da manhã, ele chega todo dia. E outra coisa, botaram as barreiras e o cara passa, dá volta para pegar o lixo. Todo dia, lá no meu bairro, segunda, quarta e sexta, de manhã cedinho. E não tenho problema com isso. Não sei em outros bairros, estou falando ali. Mas isso é um planejamento que o governo tem que fazer. A gente tem que pressionar o governo, concordo plenamente, mas a gente tem que ter soluções, ou pelo menos indicar, falar, ó, senhor prefeito, senhor governador, senhor vereador, senhor poder público, tem que ver esse problema aqui, como você está pontuando. Eu acho muito interessante. O planejamento familiar, eu acho espetacular. Como vamos implantar isso? Como é que faz na escola? Sim. É palestra que quem vai dar? Porque isso tudo, o discurso é muito fácil. Do discurso à realidade é o grande caminho a percorrer. Você precisa ter pessoas capacitadas, como a senhora tem, de mostrar, como está mostrando, que é capaz de fazer isso. Planejamento familiar é importantíssimo, concordo plenamente. Só que quem vai dar? Quem é habilitado para poder fazer isso? Exatamente. Deixa eu te falar uma coisa, olha só. Não cortando, doutora, só um lembrete, né? Conclamar a sociedade para essa reflexão, né? É bom porque a gente tenta comprometer os verdadeiros responsáveis, né, para todo mundo fazer cada um a sua parte. Não, mas na verdade, né, nisso aí não há culpado e não tem inocente, não tem culpado. Todo mundo é culpado, todo mundo é inocente. Cada um tem sua parcela de culpa. Todos somos responsáveis. Eu acredito que não é culpar, é responsabilizar quem é de direito, né? Deixa eu só lembrar que de qualquer lugar do Brasil, pessoal pode participar pelo nosso e-mail, mandar vídeo. Vídeo, né, produção? Vídeo, né? Antigamente era áudio, agora rádio virou vídeo. Manda seu vídeo, painel da semana, rj@gmail.com ou pelo WhatsApp 983-433277, DDD 21 983-433277, ou pelo e-mail paineldasemana@gmail.com. Linha direta para sua participação e a ideia é que todo mundo possa, né, fazer a sua parte, dar a sua contribuição. Só lembrando que daqui a pouquinho no final do nosso programa, nós vamos resumir uma rápida historinha de superação, que é da Esther Santos, filha da dona Tereza, uma mulher negra moradora de Belford Roxo, que não teve acesso, né, à escolaridade, mas que comprava livros em casa, quando os vendedores, né, iam lá bater na porta dela para ela tentar vender livro e conseguia. E esse livro ela comprava para educar a filha, né, que ela achava, com a sabedoria, né, a sabedoria, né, de berço, entendeu que a filha tinha que ser alfabetizada. E hoje a filha é escritora, é educadora, e ela vai dar um depoimento daqui a pouquinho no painel da Semana Cultural.
a escritora Esther Santos está lançando o livro A Mulher no Século XXI. Muito interessante. Não percam daqui a pouquinho essa fala da Esther. E a gente tem aqui a nossa estante, escritores de qualquer lugar, de qualquer região, quiser divulgar os seus trabalhos, a gente vai... estamos inaugurando uma estante aqui na mesa do painel da semana e quero agradecer aqui o envio desse exemplo, olha que coisa linda aqui. Lindo, lindo. O Mundo de Fábulas e de Livros é do bibliotecário e escritor Robson de Jesus Rua. Né? Ele fala sobre a importância da leitura, né? E estimula a garotada tomar o gosto pela leitura. E esse modelinho que eles estão Sim, tirando igual o sim, teu, né, Ari? verdade. É bacana para criança, Sim, adolescente, né? uma- Que ele deu um choque neles, assim, sei que eles modalidade gostam. moderna, perfeito. É o formato 20 por 20. É. Eu recebi aqui também do professor Antônio Augusto Braz o livro do José de Oliveira Luz. É um escritor de excelência que faz um documentário num livro chamado Cuca Fresca em Memória de Gari. Ele faz uns comentários bem provocantes, né? Faz a gente refletir socialmente e nos leva a entender e admitir que realmente a arte, a educação e a cultura precisa estar presente nos espaços, né? Porque cada vez Perfeitamente, que muito uma bom. rua é invadida por violência, uma bala perdida assassina alguém, dói nosso coração e a gente fica com o nosso psicológico estraçalhado, né, doutor? É verdade. E isso é calamidade pública, pelo amor de Deus. Um estudo que a gente recebeu aqui há pouco, né, da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, só no Rio de Janeiro, a região metropolitana, de janeiro até agora, foram 16 mortes vítimas de balas perdidas, né? A última foi a menina Eloá, lá de Ilha do Governador. Isso é muito triste e a gente precisa entender que cada um precisa fazer a sua parte. Governador, isso é calamidade pública, né? Pelo amor de Deus. Pode falar, doutora. Então, mas voltando ao assunto, quem ia vistoriar essas pessoas? Essa pergunta é muito boa, sabe por quê? Porque assim, o cargo público virou cabide de emprego. Antigamente alguém entrava pela janela, agora não, agora já entra assim, seja lá por onde for. Entrar pelo telhado. Então, entrava pelo lado, agora já entra pela parte da frente mesmo. Acho que já entra antes do governador, do prefeito, já entra primeiro. Então, o que acontece? Olha só, você pega aí qualquer secretaria dessa, você vê um concursado, 500 de janela, que não sabe nem o que está fazendo ali naquele lugar. É inaceitável você pegar uma pessoa que não tem nenhuma vivência a nível de serviço social e colocar no conselho tutelar. Mas o conselho tutelar tem concurso para poder fazer, você ser conselheiro tutelar tem que fazer Mas concurso. qual é o órgão público que não tem concurso? Até onde me encosta, tudo tem. Não, mas você falou, para ser o conselheiro tutelar, tem que, vou ouvir agora, e a concurso aqui para Duque de Caxias, para toda a cidade. Então, há concurso para conselho tutelar. Você tem que conhecer o ECA, tem que conhecer todo mundo, não é? Para conselho tutelar não pode ser pessoa assim, não, sem conhecimento nenhum, não. Pessoas sem conhecimento nenhum, não estou falando sem causa. Eu chego no conselho tutelar lá de Copacabana, eu abro aquilo lá, pego 2 ou 3 pessoas, psicólogas, assistentes sociais, e o resto tudo gancho. Eu pego o serviço social da Prefeitura do Rio, eles chegam lá na minha calçada lá para retirar um morador de rua, mais de 20 pessoas com aquele colete de serviço social. Vai lá perguntar o que eles são. Às vezes nem ensino médio não tem. Vim falar para mim, Adriana? É ruim, hein? Eu chego aqui na Prefeitura de Duque de Caxias, eu conto todo mundo, ó, que não tem nem estudo. Quanto mais concurso. Eu pego aqui uma lista aqui, ó, com 500 pessoas na fila de espera que passou no concurso e não entrou. Não, o conselho tutelar, os conselheiros tutelares são feitos por concurso. Os outros eu não sei. Mas o conselheiro tutelar, ele tem que ser habilitado, tem que ter concurso, tem que conhecer o ECA, tem que conhecer toda a fundamentação. Agora, as pessoas que estão lá, você pode, eu não tenho conhecimento. O cara que vai lá na rua e tal, isso pode ter sim, mas quem vai decidir tem que ter conhecimento. Você não como é que vai fazer? Deixa eu te falar uma coisa, olha só o que o senhor fez. O senhor radicalizou a minha fala. Eu disse a maioria. Você conta 1 ou 2. O conselheiro pode ser, mas quem está abaixo dele não é. E sabe qual é a mãe que sai de uma comunidade e tem acesso direto ao conselheiro? Nenhuma. Nenhuma. Ela já fica barrada aqui na portaria, ó. Porque o serviço público do Rio de Janeiro, ele está aqui, ó, não para servir as pessoas. Eles oprimem, humilham e degradam a vida das pessoas. É simples assim que funciona. Se o senhor precisar de algum órgão público do Rio de Janeiro e me disser que foi bem tratado, eu retiro tudo que eu disse. Te peço perdão ao povo. Eu quero te convidar para ser no conselho tutelar aqui do Caxias. Aqui que eu fui generalizar também, vai né, muito bem atendido. Mas olha só, vocês estão generalizando, não sou eu.
E não sou eu falei, o que a gente tem existem no pessoas cortando, e a maioria das desculpa. pessoas. Sim, sim, sim. Todo lugar existe o quê? É assim, ó, toda O que a regra gente- tem sua exceção. É por isso tudo que eu falo para você. Perfeito. Eu nunca vou radicalizar tudo, porque todo lugar tem pessoas e pessoas. Certo. É diferente. O que a gente observa também, outro dia o doutor Nel estava comentando sobre isso, que é também a falta de qualificação de pessoas para estar em determinados Sim. setores de atendimento. Ela falou isso no aqui. setor público, Exatamente. né? O que está Isso acontecendo? Eles estão pegando lamentável. pessoas e formando o quê? Analfabetos funcionais. Pega uma coisa que enfia na cabeça da pessoa, um modelo de trabalho aqui, ó, e a pessoa não Essas não flexiona. pessoas, respeitosamente, podem ser dirigidas para outros setores e preparando aos poucos, né? Quando o poder público quer contribuir, ele contribui. Mas Olha, eu doutor acho que Daniel, eu vou não falar é pro esse senhor, é porque agora, no momento, eu esqueci o nome do médico. Tem um médico que viralizou aí na internet, porque ele não aguentava as mães de autista voltar sem conseguir o benefício do filho, porque as funcionárias da recepção da Previdência humilhavam as pessoas. E sabe o que aconteceu quando ele chegou lá, que ele não se identificou como médico? Ele foi humilhado também. Aí, quando ele se identificou como médico, sabe o que aconteceu? Alguém de lá responsável veio até ele e falou assim, vamos conversar ali. Porque estavam filmando. É verdade. Doutor Isso Daniel, isso qual é- o modelo de gestão que humaniza essa Não, eu penso que essas reclamações? nós realmente ela tem uma. O que eu falo, o que eu gosto de falar sempre. Do discurso à realidade é um grande caminho a percorrer. Qual é o caminho? Qualificação profissional. Você não pode ter num serviço público ter pessoas que não têm a capacidade de entender. Qualificação profissional já se chama formar funcionalismo. Sim. É formar robôs que falam. Isso aí não funciona. O que funciona é criar humanismo nas pessoas. E depois cada um vai fazer o que quer. A pessoa já quer aquilo assim, ó, eu vou para o processamento de dados porque está dando dinheiro. Eu vou para isso porque está dando dinheiro. Ninguém mais realiza ações. As pessoas se modelam para o que dá dinheiro porque tem que sobreviver. As pessoas tratam o outro mal porque se não tratar o outro mal, o patrão vai mandar embora por um salário mínimo e não vai ter o que comer no dia seguinte. As pessoas perderam a empatia, o humanismo, por quê? Porque está... Como é que muda isso? Eu quero saber- Você está falando na tese, como é que se muda isso? A proposta nossa com a sociedade que está assistindo é soluções para essa possibilidade. Você está falando que que o ter que a você vê. iniciativa. E qual é a sua, como orientadora, como psicóloga, não sei, a sua formação nessa área, de dar soluções. A gente diz à sociedade... Não, eu vou fazer eu vou perguntar, porque eu não sei se sou eu que não estou me fazendo O- entender, ou se é o senhor está me perguntando realmente que o senhor que não entendeu. Uma vez que o senhor me perguntou, eu disse, para resolver isso, teria que diminuir o crescimento desgovernado da população, efetivar o planejamento familiar dentro das escolas, criar possibilidades de emprego e vida para que os pais tivessem saúde mental para criar os seus filhos, para criar outra geração mais bem criada e assim sucessivamente, ter uma saúde mental de base super forte para educar, ajudar e acolher pessoas de violência, que, assim, se o senhor não entendeu, eu estou falando isso pela 4ª vez já. Então, assim, se não conseguem fazer isso, isso é o mínimo, a base. Isso é a base para quê? Para garantir o direito à vida que a Constituição fala. Mas A gente precisa... Eu não discordo. Eu só acho que você está falando o tema. Quais são as soluções? Você falou, temos que fazer um planejamento familiar. E para se fazer um planejamento familiar na escola, o que eu tenho que ter? Porque a pessoa precisa entender isso. Como é que ela vai... Quem é que vai fazer? O Estado que vai ter que fazer? Quem é que vai mexer nisso? Qual é o órgão que O tem... MEC. Naturalmente Quem é o MEC da passa educação? pela O MEC. educação, O MEC é do né? Estado, do governo Não, Brasil Federal. MEC MEC é governo federal. Passa- Então, MEC. o MEC é o que coordena Passa todas pela educação. as IES. IES, tudo que é a nível de educação é o MEC. Quem tem que introduzir, né, esse modelo educacional novo é o MEC. O MEC tem que botar lá. Agora, a partir de agora, a partir do 4º ano, vamos ter que ter o planejamento familiar até o 9º ano e tem que cair no Enem. É o MEC que tem que colocar isso. O MEC colocou isso, aí vem trabalho e renda. Gerar trabalho que gere conforto, não é conforto de a pessoa ficar preguiçosa, não. Que gere uma elasticidade, torne plástico, volúvel, a jornada de trabalho das pessoas, para que as pessoas tenham qualidade mental para lidar com a família quando chegar em casa. Para não Perfeito. mais ordenar. Para simplesmente mandar comandos, direcionamentos, alinhamentos, ensinamentos e não mais ordem. Limitar as pessoas, porque ele limita os filhos, porque ele é limitado no trabalho, e ele tem que colocar comida dentro de casa, e ele se acha no direito de gritar com o filho, porque ele está trabalhando, sofrendo para trazer comida para o filho. Isso não pode acontecer mais, porque as pessoas ficam estafadas de ficar 4 horas num trânsito, num calor danado, porque o secretário nunca pegou o trânsito. Ele pega o helicóptero dele e vai pedir um lugar para o outro.
Porque no dia que ele ficasse no trânsito ali em pé, 4 horas no sol quente, ele mudava essa situação. Mas não faz. Entendeu? Tá vendo? Como são pequenas coisinhas que já fazem toda a diferença na vida de uma pessoa? Dá licença, doutora. Em se tratando, né, de gerar saída, né, de iniciativas criativas, outro dia o doutor Daniel comentou sobre uma ideia dele, né, um projeto de reciclagem em relação, se referindo aos móveis que são jogados na rua. Né? É uma deseducação da população. É uma iniciativa simples e possível, né? É viável, 100% viável a curto prazo, educar a pessoa para não jogar o sofá lá na rua, mas que houvesse um departamento no órgão público para acolher, recolher aquele material e reciclar e vender por um precinho ela tem a tese, eu acho interessante, ela coloca bem, faz uma crítica muito bem colocada da sociedade. Sem mas dúvida. eu penso que ela, como ativista, temos que dar, ela deu agora a sugestão do MEC. Como é que vai mudar o MEC? Então, qual é a ação que tem que ser feita? A sociedade lá no MEC. Ela, por exemplo, o grupo que pensa como nós pensamos, levar o MEC assim, olha, precisamos fazer isso, sugestão, vai fazer ofício para lá, trabalhar, porque aí vai criar um problema para eles, que eles poderem resolver. O que ele quer fazer? Olha, nós temos que fazer um planejamento familiar. Como é que eu vou introduzir isso na escola? O MEC, Ministério da Educação e Cultura do Brasil, precisa fazer isso. É uma sugestão que a sociedade percebe, que alguém percebe que isso está acontecendo. Por exemplo, eu acho que as escolas têm que trabalhar com o meio ambiente, que é um problema de reciclagem, que a gente falou-se aqui. Hoje, quantos pneus tem em Caxias? Tem mais de 300 mil carros. Isso são, não sei, 1 milhão de pneus, como é que é trocado por mês? Para onde vão os pneus? Como é que se faz? Tá? O sofá, o cara, a geladeira, rapaz, geladeira na rua, sofá na rua. Então, eu vejo, porque a gente passa na cidade, em vários lugares, é isso. Então, são vários problemas que passaria pela educação escolar, pela formação da sociedade. Sim, a sociedade está mal formada, mal conceituada, e nós criticamos. Mas a sociedade está assim, por exemplo, eu estou dizendo o coisa da nossa cidade, vou falar até uma coisa aqui bastante grave. Hoje, na nossa cidade, nós temos a venda de drogas direto em todo lugar, na rua, em todos os pontos. E por que tem? Porque alguém consome. Se ninguém consumisse, não teria quem vendesse. Então, o que está errado? É a sociedade ou quem vende? Quem vende porque quem compra. Então, são detalhes que a gente precisa, a hora de falar, dar as soluções, tem brigado muito com isso, para que a gente possa modificar essa visão. A escola tem que modificar. A escola tem que ensinar, você concorda comigo nesse ponto, toda a parte social de vivência para isso. Desde aquele, você falou, planejamento familiar, concordo, ambiente, todos eles terão que passar na escola até o 9º ano, para que ele possa profissionalizante, também acho interessante. Então, mas aí tem que procurar os órgãos o que eu falei aqui, do discurso à realidade é o grande caminho a percorrer. É difícil a gente convencer o cara que está no poder que ele tem que fazer isso. Olha só, gente, deixa eu falar, agora eu vou falar para as pessoas, para vocês que estão me ouvindo. Nós estamos ouvindo daqui a minha voz e a voz do nosso amigo aqui, Daniel Eugênio. Então, assim, são duas falas diferentes. Eu estou numa vertente, ele está em outra vertente. Então, vamos posicionar da seguinte forma. Depois vocês assistem esse programa e pondera aí. Olha só, no dia que o povo precisar fazer qualquer coisa para ir numa instituição pública, estilo MEC, para pedir mudanças no currículo, abaixem todo o governo do Estado, prefeitura, deputados estaduais e federais. Não precisamos mais dele, o povo vai direto. Para isso, eles estão aí. Para isso, se eles não fizerem nada pelo povo, eles não querem. Se o povo tiver que fazer tudo, que seria eles que tinham que fazer, para quê? Os parlamentares. Joga todos por terra. Bota só lá o Senado, os ministérios, e a gente vai. O povo faz um abaixo-assinado, vai para a porta, todos os órgãos públicos pedir o que precisa. Vamos para o Ministério da Saúde, vamos para o MEC, vamos lá para a Cultura. Não precisa mais deputado, nem vereadores, nem prefeito, nem nada. Isso é maluquice. Na minha cabeça é maluquice. Cada um no seu quadrado. Então, assim, outra coisa. Vamos lá pesar mais uma vez. A população é culpada? É. Mas vamos pontuar aqui. Eu nasci no final dos anos 70. Eu me lembro que um dia eu parei para pensar como é que a Globo passava a propaganda da Estrela. Se as crianças não tinham nem dinheiro para comprar um pão, como é que a criança ia ficar fantasiando aquela boneca na cabeça? Eu ficava imaginando a tristeza daquela criança. Tu imagina hoje que essa propaganda
contínua. E estão massacrando na cabeça dos nossos adolescentes de que quem não tem é cringe, porque até falar cafona agora é cafona. Estão massacrando as crianças massacrando os pais, o pai com pena das crianças vai dando. E o lixo vai para onde? Não tem que recolha. O lixo tem que ir para algum lugar. Você vai reciclar na sua casa? Você sabe como reciclar um celular? Você sabe como reciclar um sofá? Sabe? Tem curso para isso? Alguém te ensinou a fazer isso? Então, aí falar que o povo tem que fazer é mole, né? Agora, como tem que fazer, ninguém sabe, né? Porque assim, você vai ter que ir pro MEC, pedir um curso de reciclagem de sofá. É assim mesmo? Ou eu tô doida? Ou eu tô entendendo outra coisa aqui? Não tô sabendo. O seu discurso é bastante contundente e você coloca bem o problema. Mas que acho que duas vertentes, que temos que ter soluções no jeito que está aí. Vamos, a solução, você falou que era o MEC, eu acho que é o MEC. Vamos ver como é que vai chegar até lá. Então a ideia é essa, mais ou menos assim, para o povo que está nos ouvindo poder pensar nessa. São dois pontos diferentes. Perfeito. São dois pensamentos com o mesmo propósito, né? Que é de contribuir com o melhoramento do ser humano. Então eu vou dizer como é que tem que chegar. Ó. Quem tem que chegar não é o povo ir até o MEC. Quem tem que resolver são os CEP. Os CEP de todos os estados têm que resolver isso. Sim, com certeza. O município, o Estado e a União irmanados, é isso aí. Interligados. Eles têm que resolver, não é o povo, não. Porque não pode faltar... O povo está fazendo a parte deles, que é eleger eles e pagar os impostos para manter o salário deles. Agora eles têm que trabalhar para o povo. O povo está carente, está precisando, eles têm que fazer. O trabalho, se nós chegarmos a cobrar dele, tem que cobrar do camarada, porque você elege o cara porque tem grana, porque porque ele se banca, não banca por ideias, tem que ter ideias. Qual é a proposta que você conhece o cara que você já votou? Qual sabe? Então é outro problema, Não, mas isso também já vem lá de baixo. Olha só o que acontece. Desculpa, falar assim, você foi comprar... Desculpa, eu não a gente está a 9 minutos do término do programa. O tempo voa. A gente vai ouvir agora 3 minutos do painel cultural com a Esther Santos, que é uma escritora, autora do livro Mulheres do Século XXI. Mas antes, porém, eu queria falar da Uniodonto. O maior plano odontológico do Brasil, gente. Planos individual, familiar e empresarial com precinhos que cabem em qualquer bolso, a partir de R$ 39,90. Olha aí, você tem atendimento de excelência com qualidade de verdade. Ligue agora e peça informações pelo 97792332. Calma, perdão. É 997923322. Se não conseguir, tente depois. Uniodonto, mais de 3 milhões de usuários em todo o Brasil. São mais de 22 mil cirurgiões dedicados para atender a população e iniciativa privada, empresas, enfim. Ligue agora, 997923322. Uniodonto, todo mundo merece um sorriso. Muito bom. O doutor Daniel Gêner é cirurgião dentista, né? Ele tem uma história, e aliás, ele foi responsável com essa ideia de empreendedorismo, né? Ele é partidário do cooperativismo, né? Cooperativismo. E a Uniodonto eu também gosto. Cooperativo eu gosto. Eu acho assim, mútuo, né? Simbiose, eu gosto. Uma inspiração, simbiose, né? Não é só financeiro, você tem que servir. E o cooperativismo, humanismo, cooperativo né? no Brasil Atendimento inteiro, com humanismo. muda. Tá meio atendimento eu comecei a lecionar por uma cooperativa também. Que legal. É inspirador essa proposta do cooperativismo. Vamos ouvir a Esther divulgando o trabalho dela, falando de superação, né? É uma moradora de Belford Roxo, escritora, educadora social, ativista, artesã, enfim. Produção? Oi, gente. Eu sou Esther Santos, eu sou escritora do livro Diário Feminino do Século XXI, que trata da sexualidade feminina, do empoderamento em termos de a mulher buscar traçar planos para a vida dela. Planos familiares, planos profissionais. Eu ensino aqui a mulher a fazer planos. E também, agora, com o Diário Feminino do Século XXI, Transforme o Seu Lar, eu ensino as mulheres a fazerem decoração em casa, também fazerem comida, tá? Que é um livro que também tem culinária, como tratar a sua família, como tratar o seu esposo, como se tratar. Eu falo muito de autoestima, também falo muito de a mulher ficar muito ligada para ver se ela não está sofrendo violência doméstica, mas eu também ensino que a mulher deve ser uma mulher submissa ao seu marido.
sabe? Porque muitas mulheres hoje entendem que a submissão é ser um capacho do homem, e não é a realidade. A realidade bíblica é que a mulher seja submissa em respeito ao seu esposo, respeitar o seu esposo. Eu falo com a mulher nesse livro, nesse novo livro, Diário Feminino do século XXI, a respeito do que a mulher precisa para ser feliz e do que o homem precisa para ser feliz. Porque, na realidade, o homem, ele precisa ser respeitado dentro do lar, ser necessário, se sentir necessário. E hoje em dia a mulherada está muito independente, né, batendo no peito que não precisa de homem. E eu trago nesse novo livro, Diário Feminino do século XXI, um esclarecimento para a mudança de pensamento. E com isso eu tenho feito bastante progresso, né, na área feminina, no Instagram. E estou fazendo entrevista com mulheres, né, que são donas de casa e trazendo essa visibilidade para essa classe que é bem invisível na sociedade e trazendo essa valorização para a mulher que é do lar, frisando principalmente que não é vergonhoso ser uma dona de casa, tá, gente? E você pode também empreender, mesmo sendo uma dona de casa, que não é nada simples, tá, gente? Então é isso, e me sigam lá no Instagram, Dinâmica Mulher. Tchau! Bacana, muito obrigado. Essa é a Esther Santos, né, escritora, uma mulher de superação, né? É um exemplo, uma inspiração aí para outras mulheres. Bom, a gente está 4 minutos, doutor Daniel, doutora Adriana. Fazer um agradecimento? Pode sim. Né? Deixa eu só mandar um alôzinho aqui para uma galera que está nos acompanhando, que é a educadora popular Cíntia Matos, lá da Casa Cuidado, Parque Paulista, a tia Angélica, lá da Biblioteca Comunitária GTA, também no Parque Paulista, professor Renan Oliveira da Costa, diretor-geral do Colégio Estadual Padre Anchieta, professor Edson Moura, a professora Tânia Curvelo, também lá de Santa Cruz da Serra. Quero mandar um alô muito especial para a produtora cultural Cássia Ferreira, jornalista Glauco Rangel. Queria mandar um grande abraço aí para a Victória, né? Meu Deus, do Jornal Imprensa, a nossa amiga, Lúcia. Grande Lúcia, beijo no seu coração. Recebemos o exemplar do jornal, tá lindo, 34 anos de notícia, parabéns aí pelo belo trabalho. Por favor. Então, gente, eu queria agradecer mais uma vez ao amigo J. Arimateia, dizer a ele que minha fala, meu pensamento, toda a minha admiração jogada a seus pés sempre. E queria agradecer aqui a presença do nosso amigo, doutor Daniel Eugênio, um homem de muita inteligência, de muito caráter, assim, admirada eu a estar aqui ao lado dele. Sempre que uma luz me tira de qualquer sombra da ignorância, eu fico muito feliz. Eu queria dizer a vocês, meu pessoal, que o Abrace Uma Vida vai estar chegando ao sul do país, mais especificamente os braços do Abraço Uma Vida vai estar em Florianópolis, recebendo aquele abraço do pessoal de Florianópolis. Jude, G, tô chegando, me esperem. Meus filhos, amo vocês. Quero matar, mas eu amo. Amo, mamãe ama. Beijão, gente, boa tarde. Obrigado, doutor, muito obrigado. Muito honrado aqui estar na presença de vocês. Doutor Daniel, considerações. Eu que agradeço, eu quero agradecer a professora, que a gente conheceu aqui, a doutora, nesse instante, e acho que debate é importante, que eleva nossos pensamentos, é muito importante a colocação que foi feita aqui. E dizer, Arimateia, do prazer e da alegria de ser convidado para estar aqui, e estou à disposição para debater alguns temas sobre a área da saúde, que é mais a minha área específica. Essa área social a gente fala, mas só porque gosta, mas a área da saúde estou à disposição, né? Bacana. Quem gosta daquele sorriso, quem quer ter o sorriso? Sorriso traz felicidade. Parabéns para você e para o nosso programa e para os nossos ouvintes. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado mesmo. E muito nos enriqueceu e muito nos honrou a sua presença, viu? O nosso contato é paineldasemana@gmail.com. Mande seu vídeo, escritores, escritoras, produtores, pessoas que queiram divulgar seus trabalhos, envie para a gente durante a semana. paineldasemana@gmail.com. E o nosso WhatsApp é o DDD 21 983 43 3277. Tá bem? Muito obrigado a todos. Finalizar dizendo o seguinte: respeitar os limites de velocidade, obedecer à sinalização, não beber para dirigir e não falar ao celular dirigindo são hábitos inteligentes que salvam vidas. Olho vivo no trânsito, porque a vida é o maior patrimônio. Uma campanha
desenvolvida pela Rádio Âncora Online, agora em parceria de cooperação com a TV Metropolitana, Canal 2, NET Claro TV. Apoio dos parceiros que, com o desdobramento dos programas, a gente vai divulgar, os nossos apoiadores. Muito obrigado, grande abraço, fiquem com Deus, nos encontramos semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado ao Carlos, grande jornalista, Carlos Santana, obrigado aí pelo apoio, obrigado por todo o milagre que você fez aí na produção de hoje. Fica com Deus, tchau, tchau.